A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Para mim é sempre um privilégio estar com os irmãos durante estas segundas-feiras. Vez ou outra, sou convidado por esta amada igreja e me sinto muito honrado pela confiança, especialmente o reverendo Cláudio, um amigo querido, pastor desta igreja, a qual eu tenho grande apreço. Quero, portanto, louvar a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos e rogar desde já ao Senhor que, pelo seu Espírito Santo, esteja nos conduzindo para a edificação de cada um de nós, enquanto a palavra do Senhor é exposta. Quero convidá-los a abrir a Escritura na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, onde leremos dos versículos 13 ao 17, que será o objeto de nosso estudo nessa noite. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com os olhos, com o coração, com fé, porque é o Senhor quem fala à sua igreja. Assim diz a palavra de Deus. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, porque nos ajuntas nesta noite para que possamos ouvir da tua parte. Por isso, Deus, nossa solicitação, nosso rogo, Pai, é que o Senhor esteja agora conduzindo esse momento de edificação, de instrução da palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Que não apenas a palavra exposta, mas o Espírito, juntos, ecoem em nossos corações nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, muitas vezes nós nos perguntamos, diante das muitas acusações, as quais a Igreja de Jesus Cristo tem sofrido durante os séculos, como cristãos devem proceder diante das artimanhas do maligno, diante das tentativas de Satanás em usar uma diversidade de instrumentos para impedir o progresso da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, isso se deu de muitas e muitas maneiras. Nós, ainda hoje, somos testemunhas que, enquanto cristãos, vivemos nesse mundo que milita contra a verdade de Deus. E não poucas vezes, e eu sei que se pudéssemos ouvir dos irmãos, muitos teriam o que dizer a respeito, somos confrontados com a nossa fé. Somos questionados a respeito daquilo que cremos, do porquê cremos, e muitas vezes isso está associado, infelizmente também, a alguma má conduta dentro da igreja. Nós sabemos, muitos que se arrogam cristãos, nem sempre o são. E dentre aqueles, portanto, que assim fazem, vez ou outra, publicamente, nos envergonham por causa da sua conduta. Mas, meus queridos, isso não é uma grande novidade na história da igreja. Nós acabamos de ler um texto que faz parte dessa belíssima carta do amado apóstolo Pedro. Pedro,
possivelmente escreve esta carta de Roma. Nós não temos a exatidão do lugar onde Pedro está falando, mas até mesmo pelo seu registro ao dizer que estava na Babilônia, e considerando aí, portanto, o testemunho dos evangelhos, o testemunho do Novo Testamento com respeito ao que seria essa Babilônia, é possível imaginar que Pedro já estivesse iniciando o seu sofrimento que o levaria ao martírio, por conta das perseguições severas com que o Império Romano estaria prestes a iniciar, especialmente sob a mando de César, que muito em breve estaria condenando os cristãos à traição, acusando-os de terem, inclusive, tentado contra Roma, ao ele mesmo ter colocado fogo naquela cidade. Mas ali, portanto, Pedro escreve esta carta, essa epístola, a fim de que encorajasse irmãos que estavam em dispersão, estavam espalhados pela região da Ásia Menor, uma região considerável, importante, uma região que foi alvo das missões do próprio apóstolo Paulo. E nós não sabemos exatamente por que Pedro escolheu aqueles irmãos, aqueles lugares, para ali falar, mas é fato, tanto aqui como em outras cartas, inclusive de João, que ali foi uma região que pouco tempo depois, quando as coisas pioraram em Roma, também pioraram naquela região, e muitos de nossos irmãos precisaram sofrer por amor a Cristo. E é nesse sentido, portanto, que esta carta, ela brilha num profundo encorajamento do Espírito Santo, por meio das palavras de Pedro, a fim de que aqueles irmãos não esmorecessem, não desanimassem em meio às intempéries que em breve estariam, e já muitos sofriam, por conta da fé em Jesus Cristo, por conta da sua fidelidade a Jesus. É assim, nesse sentido, portanto, que esse trecho que acabamos de ler faz um convite de encorajamento, uma instrução de como os cristãos, não só ali, mas durante os séculos, deveriam se portar diante das perseguições, deveriam se portar diante das acusações, e muitas delas falsas acusações, como fiéis do Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido, portanto, que nós somos levados a ver nesse texto aquilo que a tradição cristã tem chamado de o imperativo apologético. O imperativo apologético nada mais é do que o chamado de todos os crentes a defenderem a fé. E nessa noite, amados irmãos, nós veremos que defender a fé não é necessariamente um processo acadêmico, não é necessariamente um ato de escrever livros ou fazer debates formais em redes sociais ou coisa do tipo. Mas defender a fé, antes de tudo, envolve um procedimento do coração, envolve um ato de confiança e uma decisão interna que se externaliza por meio também de explicações, como veremos à frente. Primeiramente, portanto, nós devemos observar os versículos 13 e 14, que tratam da certeza, por meio de Pedro, de que os cristãos fiéis ao Senhor são perseguidos. Olha o texto mais uma vez comigo. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro pergunta se na prática de fazer o bem é esperado que haja uma reação negativa. E ele mesmo responde: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Observe, portanto, que Pedro está certo de que as perseguições não são necessariamente decorrentes de uma espécie de disciplina do Senhor para com a igreja. Às vezes isso acontece. Nós temos testemunho por parte da história, tanto da igreja no antigo Israel, como da igreja no Novo, ou a partir do Novo Testamento, que vez ou outra o Senhor dá uma chacoalhada quando a igreja começa a perder o seu rumo. Mas não é esse o caso que Pedro está tratando aqui. Pedro está falando de
irmãos fiéis, zelosos na prática do bem, inclusive que ele havia explicado um pouquinho antes, ainda no capítulo 3, quando ele incentiva, encoraja a igreja à prática da boa obra, de fazer aquilo em conformidade com a vontade e a lei do Senhor. Mas muito diferente do que poderia talvez ser esperado, e até por conta dos nossos dias, as ênfases de teologias de prosperidade, coach e coisas do tipo, em que há uma conexão entre você fazer o que é bom e necessariamente as coisas estarão nos trilhos. Mas Pedro não compreende dessa forma. Na verdade, o Novo Testamento testemunha diferente. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, já havia alertado aos discípulos, e Pedro estava lá, que ser fiel ao Senhor decorre que enfrentaremos adversidades, perseguições, acusações, falsas acusações. No entanto, Pedro encoraja: não desanimem. Não esmoreçam, não tenham medo das ameaças, daqueles que se levantam contra vocês, nem fiquem angustiados. Essa não é a reação dos cristãos. Os cristãos não se perdem no meio de um tumulto de perseguições que muitas vezes nos sacodem. Meus amados irmãos, naquele tempo, muitos de nossos queridos irmãos em Cristo padeceram ameaças terríveis. Nós sabemos delas, conhecemos a história. Sabemos que muitos de nossos irmãos foram separados de suas famílias. Mulheres, algumas grávidas, algumas ainda amamentando os seus filhos, foram separadas de seus próprios rebentos e encarceradas. E a estratégia era muito simples, porque com o sofrimento de não ter o seu filho e de pensar de que ele estivesse desnutrido ou coisa do tipo, as mulheres mais rapidamente negariam a Cristo. A história, por outro lado, nos conta que mulheres fiéis não submeteram às maldades dessas perseguições. Homens fiéis permaneceram com a fidelidade em Cristo, e apesar das terríveis ameaças, não se angustiaram. É nesse sentido, portanto, que nós somos convidados a olhar de mais perto agora para o como devemos reagir diante das ameaças. Certamente nós não vamos reagir com medo, nós não vamos reagir com angústias, porque sabemos, ser perseguidos por Cristo é um privilégio da parte de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que também sofreu duras perseguições, trata dessa temática em suas cartas aos Filipenses, por exemplo, ainda estando preso, quando ele comenta de como é para ele alegria estar ali encarcerado por amor a Cristo. É nesse sentido que nós devemos observar que, muito diferente de angústia, de pavor, de medo, nós somos chamados a santificar Cristo no coração. Esse é o grande imperativo do texto. Veja o versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Aqui está a ordem de Pedro. Pedro, pelo Espírito Santo, nos chama a considerar, diante das tentativas do mundo, diante dos ataques de Satanás contra a igreja, a estarmos prontos para santificar Cristo em nosso coração. Mas o que significa isso? Em primeiro lugar, devemos lembrar que santificar, em sua origem, nada mais é do que colocar à parte, separar. Santificar a Cristo, portanto, envolve uma decisão, e Pedro vai falar do coração, de colocar o Senhor Jesus Cristo em um lugar à parte dos outros.
é estabelecer Cristo como algo distinto de qualquer outra coisa. Ele vai explicar o quê. Portanto, santificar a Cristo nesse sentido, o chamado que devemos estabelecer em nosso coração envolve o reconhecimento, o estabelecimento de Jesus Cristo, diz Pedro, como o nosso Senhor. A expressão Senhor, a expressão grega Kyrios, famosa, os irmãos devem já ter ouvido algumas vezes, é nome até de conjunto musical. Ela tem alguns significados importantes no período do primeiro século, porque essa expressão era usada dentro do contexto do Novo Testamento, do período do Novo Testamento, pelos judeus, para se referirem ao Deus Yahvé. Quando a tradução do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, foi feita, os tradutores da Septuaginta usaram a expressão Kyrios para traduzir muitas das vezes que a palavra Yahvé, o nome de Deus, o nome da aliança, do Deus da aliança, aparece no texto do Antigo Testamento. Portanto, num povo de língua helênica, grega, a expressão Kyrios para o judeu tem uma identidade muito específica. Refere-se ao Deus revelado nas Escrituras, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, quando Pedro chama a atenção para os cristãos que devem santificar, separar o Senhor Jesus Cristo como o Kyrios, em primeiro lugar, Pedro está dizendo: considerem este Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. É uma declaração da natureza divina do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa carta, não somente aqui, mas em vários lugares, ela está recheada de afirmações nesse sentido, que consideram o Deus homem, o Deus encarnado, como o fundamento da nossa esperança, como o fundamento da nossa vida, porque Pedro está muito certo de que se trata não de outra coisa, mas do Deus Santíssimo, a Trindade Santa, que é manifesta em carne em seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, para nós que, como cristãos, já estamos um tanto quanto habituados com a teologia da dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, talvez não nos cause grandes complicações a consideração de ter Cristo separado como Kyrios, como o Deus Yahvé. Mas considerem um judeu. Parte desses que estavam recebendo a carta certamente eram judeus. Certamente eram homens que compreendiam o peso dessa afirmação, porque sabiam também que para os seus patrícios, para os seus irmãos judeus, essa afirmação é uma afirmação blasfema. É uma afirmação que envolve uma declaração que fizera, não há pouco tempo, o sumo sacerdote de Israel rasgar as suas vestes quando ouviu do próprio Senhor Jesus dizer ser ele da mesma natureza de Deus, ao se dizer filho de Deus. Meus amados irmãos, a doutrina tão elementar e tão importante da divindade de Cristo está aqui assegurada, porque quando as intempéries, as perseguições viessem, era necessário que eles fossem lembrados que a quem eles adoravam e se curvavam não era meramente um rabino, não fora simplesmente um profeta, mas o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que reina sobre todas as coisas, inclusive de rei, inclusive é o tema do próximo aspecto da expressão Kyrios, porque para os romanos, para os gentios, Kyrios tem um outro significado. Kyrios
é o nome dado a César, ao imperador romano. Quando Pedro anuncia que devemos considerar, pôr à parte, colocar Cristo como o Kyrios, como o Senhor, ele também está interessado em mostrar que há um único César, há um único imperador. Inclusive, é exatamente por isso que os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Compreenda, para os gentios, se você estivesse adorando a Jesus, Genésio, o que você quisesse chamar, eles não se importariam nem um pouco, contanto que você continuasse servindo àquilo que era a unidade de identidade do Império Romano, o imperador. Quando os cristãos se negaram a participar das adorações, dos serviços relacionados à adoração do imperador, porque consideravam Cristo como o único Kyrios, como o único Senhor, eles estavam, portanto, se rebelando, trazendo algum tipo de inconformidade com os fundamentos daquela sociedade. De modo que entendam e percebam, simplesmente ao fazer no coração que o Senhor Jesus Cristo, ao colocar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor, o Deus encarnado, o verdadeiro César, os cristãos estavam com uma demonstração de rebeldia a todos os fundamentos daqueles que os circulavam. Eles olhavam para os judeus e diziam: o Deus que vocês receberam de Moisés, a lei, esse Deus veio. Esse Deus habitou entre nós. Esse Deus bendito em sua glória, o Filho de Deus, Ele veio numa missão redentiva, onde encontrou com a própria morte, mas a morte não o venceu. Como o próprio apóstolo Paulo dirá em outro momento, na carta aos Coríntios, isso é um escândalo. Pedro também dirá, é uma pedra de tropeço, porque se trata de algo dos fundamentos da fé. De modo que, quando Pedro diz que é no coração que estabelecemos isso, meus irmãos, o que ele está dizendo, antes de mais nada, é que antes de falar, antes de ser questionado, há algo que devemos estabelecer dentro de nós: quem é o seu Senhor? Quem é de fato o seu Deus? A quem você serve? A quem você submete? Para os cristãos, não há dúvida. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Uma afirmação de divindade e exclusividade de Cristo. Portanto, nessa atitude interna do coração, das fontes da vida, a partir, portanto, da perspectiva tanto intelectual, moral, de todo o ser, o homem está disposto a dizer: não há outro Senhor senão a Cristo. O texto continua e nos mostra que, ao fazermos isso, ao santificar Cristo, é necessário estarmos prontos. E essa ideia, há uma conexão na oração que traz o entendimento mais claro do que seria ainda essa santificação. Como, portanto, santificar? Estando preparados para dar razão. Estando preparados para responder a todo aquele que pedir razão. A ideia aqui
nem é, como eu já disse aos irmãos, uma preocupação acadêmica, entenda. Estar preparado não envolve necessariamente estar preparado para um debate presidencial, onde você estará ali dialogando os argumentos mais recentes a respeito da fé de Jesus Cristo. Mas estar preparado envolve uma convicção profunda de devoção e amor a Deus, onde num compromisso de aptidão nossa, estamos de fato prontos para, até mesmo se questionados, respondermos: sim, Ele é o meu Senhor. Esse preparo, portanto, entenda, é um preparo que, é claro que vai envolver aspectos de conhecer a doutrina, porque isso não pode ser tirado, nós precisamos crer na doutrina, mas de um preparo e de uma convicção por uma devoção profunda dessa verdade, para que quando formos de fato levados a situações de extremo sofrimento, ainda assim não negarmos a Cristo. É conhecida uma das histórias mais emblemáticas dos nossos primeiros pais, quando o grande Policarpo fora discípulo do apóstolo João. A tradição nos conta que já com seus 86 anos foi levado preso. E ali, enquanto sofria as torturas dos soldados romanos, alguns deles constrangidos de oferecer sofrimento para um idoso, um senhor que certamente não oferecia qualquer perigo ao Império Romano, mas a estratégia era simples: derrubar o líder para que os liderados pudessem se espalhar. E enquanto sofria essas dores, alguns soldados clamavam, alguns até com lágrimas, dizendo: negue, reconheça César como seu Senhor. E os relatos que nós temos, especialmente de Eusébio de Cesareia, primeiro historiador da igreja, é que as palavras de Policarpo foram: por 86 anos, ele jamais me abandonou. Porque agora eu o abandonaria. Perceba que a convicção de não abandonar a Cristo envolvia a convicção da fidelidade de Cristo em sua vida e, portanto, uma preparação interna de devoção e amor a Cristo. Assim, certamente, quando muitos viessem pedir a razão, expressão que literalmente no texto grego é apologia, muitas vezes eram expressões de defesa formal num tribunal, onde muitos de fato foram levados a essa situação, quando precisaram da razão da sua fé, da razão de explicações de suas acusações. Nem todos foram assim. Pedro assim deseja que nós estejamos engajados em uma prontidão cristã, mesmo que não sejamos levados a tribunais hoje. Pode ser amanhã, não sabemos. Os dias se mostram tenebrosos, nós sabemos que as hostes malignas sempre estão prontas para nos causar problemas. Mas calma, não precisa ter medo, nem se angustie. Santifique a Cristo no seu coração, estando preparados para dar a razão da esperança. A razão da esperança não pode ser outra senão o Evangelho. E perceba, aqui não é uma espécie de razão da sua individual esperança, mas da razão da esperança da igreja de Jesus Cristo, que deve ser a sua individual. A ênfase, muito mais do que no indivíduo, é no coletivo, porque afinal de contas, nós partilhamos da mesma razão, e não há outra senão
o Evangelho de Jesus Cristo. A vitória do nosso Senhor na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, e estando agora à destra de Deus Pai, de onde reina e virá para julgar vivos e mortos. Essa é a nossa esperança. Mas, meus irmãos, o chamado nosso de defender a fé, de ter Cristo em nosso coração e estarmos preparados para os desafios, não se dá somente numa questão meramente de expressão, de ordem, de organização de ideias, ainda que envolva. Mas o versículo 16 e 17 nos mostra que envolve também um procedimento prático. Envolve ação, boa ação. Veja o versículo 16. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Meus amados irmãos, a despeito das provocações, a apologética verdadeira cristã envolve um modo de vida também cristão. Precisamos pensar nisso. Porque, infelizmente, nós temos dentro dos vultos evangélicos pessoas que, às vezes, até têm de prontidão alguma resposta interessante. E, às vezes, nós estamos até dispostos a compartilhar em suas redes sociais aquilo que é dito. Mas, meus amados irmãos, nem sempre essa defesa pública da fé cristã vem acompanhada de um modo de apologética cristão. E essas coisas não podem ser divorciadas. Essas coisas não podem estar em uma inimizade. Como que alguém pode dizer que está defendendo a fé cristã quando dos seus olhos você vê apenas ódio, esbravejam? Não parece uma coerência, não parece algo apropriado daqueles que se dizem cristãos, daqueles que dizem ter Cristo santificado em seu coração. É por isso que precisamos observar que há também, sim, uma forma, uma prática. Por isso, o modo de fazer, diz Pedro, é com mansidão, isto é, com cortesia, gentileza, humildade. Meus irmãos, Pedro sabe que em muitas situações nós nos encontramos tão ameaçados pelos poderes que nosso coração pode muitas vezes tomar uma atitude que não corresponde com aquilo que é a prática cristã. Mas, queridos, precisamos observar tanto quanto a doutrina, tanto quanto a razão do que cremos, como também a forma como apresentamos esta razão. Não tem como você falar da razão da sua esperança sendo Cristo e ao mesmo tempo fazer isso com soberba, com desrespeito, com palavras chulas, com expressões de ódio e ofensa. Isso não faz parte do repertório cristão, não. O apóstolo Pedro nos chama a atenção para dizer que precisamos fazer isso com temor também. Isto é, temor a Deus e respeito aos homens. É difícil precisar se esse
temor, porque a palavra é a mesma, para respeito como para o temor do princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, se está associado mais a Deus do que aos homens. O contexto parece nos dar a ideia de que ele está falando aos homens nesse caso. Portanto, se for assim, ele está muito mais preocupado em como faremos isso com respeito aos homens. Isto é, respeito às autoridades, respeito à dignidade humana, respeito ao valor humano. Isso é algo que precisamos aprender sempre. Não faz sentido um cristão que está santificando Cristo em seu coração, que considera Cristo como o Senhor de sua vida, mas não dá valor à imagem e semelhança que está à sua frente. Desconsidera toda a dignidade humana e está pronto para simplesmente esbravejar ofensas, zombarias, enquanto diz defender a fé cristã. Não é assim. Por isso é necessário que façamos com respeito e boa consciência, diz Pedro. Boa intenção. Atitude em favor daquele que nos ouve, porque afinal de contas, meus amados irmãos, a apologética e toda a sua efetividade só faz sentido pelo poder do Espírito Santo. Quando os nossos irmãos estavam ali sendo levados às arenas, quando estavam ali sendo levados às torturas, aos tribunais, é na dependência do Espírito Santo e da graça de Deus, na qual nós estamos dependentes para toda a eternidade, porque não há vida sem graça de Deus. Não há vida dissociada da graça de Deus. E portanto, permanecendo na graça de Deus e na convicção do Espírito Santo, eles poderiam falar o que falavam. E os relatos que nós sabemos de muitos que eram levados para serem comidos por animais ferozes e famintos, enquanto louvavam e engrandeciam ao Senhor, cantando a Ele e declarando que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor. É muito fácil cantarmos aqui, e é gostoso cantarmos aqui, mas considerem que muitas vezes os nossos irmãos não tinham o mesmo conforto que nós estamos tendo aqui. Muitos estavam em ameaças terríveis, mas se mantiveram fiéis e estavam prontos para cantar. E eu fico pensando, reverendo Luciano, que muitas vezes nós, enquanto pastores que estimulam a igreja a cantar o canto congregacional, às vezes a gente vê um irmãozinho perdido, olhando a letra, talvez está pensando em outra coisa, e perde a oportunidade de adorar a Deus. Mas muitos dos nossos irmãos tiveram o privilégio de fazer isso com seus lábios, quando estavam em situações em que sua vida estava pronta para ser terminada. Louvaram ao Senhor, engrandeceram o seu santo nome. Deus seja louvado pelo testemunho desses irmãos, mas que Ele também nos faça hoje como eles. Que o Espírito de Deus, nessa noite, nos leve a considerar o chamado, o imperativo apologético. Como eu disse, não para que estejamos dispostos a sairmos como que espadachins da apologética cristã, a fim de cortarmos a primeira cabeça do incrédulo que aparece na nossa frente. Mas muito mais na humildade do Espírito Santo de Deus, na gentileza do amor cristão e na consideração de que, por uma boa prática cristã, nós envergonhamos aqueles que nos acusam. A história mostra que os ímpios levantaram uma diversidade de acusações contra a igreja. A igreja foi acusada de imoralidades terríveis, como por exemplo, serem incestuosos, porque ouvia-se que no meio dos cristãos havia casamento entre irmãos. Afinal de contas, nós nos chamamos de irmãos porque somos da mesma família. Outros diziam, eles são canibais. Quando se reúnem para adorar ao Deus deles, eles dizem comer de sua carne e do seu sangue. Outros ainda nos acusavam
de sermos ateus. Porque quando perguntavam onde está a imagem do seu Deus, os cristãos diziam: meu Deus não tem imagem. Meu Deus é invisível. E para eles isso era inconcebível. Todas essas acusações foram brilhantemente respondidas ao longo dos séculos pelos nossos pastores, teólogos, mas muito mais do que a resposta via livro, a resposta via discurso, a resposta da piedade cristã envergonhava. Porque enquanto eram chamados de imorais, os cristãos permaneciam na humildade, da gentileza, do cuidado e cuidando até mesmo daqueles que desprezavam. Meus irmãos, certamente precisamos observar hoje como procederemos. A apologética é para todo cristão, sim. É claro, haverá níveis distintos de desafios que você vai enfrentar. Os desafios, por exemplo, de uma liderança da igreja, do conselho, como esta igreja aqui, que precisam pensar estratégias, como vão usar muitas vezes as redes sociais, como vão proceder com uma série de decisões que aqui são feitas, envolve uma responsabilidade e desafios em um nível diferente de pessoas no seu dia a dia. Diferente, talvez você quando está lidando com sua vizinha, ou talvez com seu colega de trabalho, que diz assim: olha, todo pastor é ladrão, sabia disso? Aí você fica meio chateado, já olha para ele e diz assim: e o teu fulaninho? Isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é, de fato, mostrarmos que há uma esperança genuína, verdadeira, mas fazermos isso no temor, no amor, a fim de que, até mesmo daquilo que nos acusam, se envergonhem, porque são falsas acusações. Porque o nosso proceder cristão sobrepuja as acusações.